Aí pessoal, como vocês viram, a gente teve que dividir em 3 vídeos o vídeo que estava sendo feito com relação à configuração de acesso ao banco de dados. Então, no primeiro deles, que é o vídeo anterior, foi feita a criação do projeto e as telas, e nesse a gente vai fazer a manutenção do arquivo de configuração.ini e a chamada de menu para a abertura da tela de configuração do acesso no banco de dados. E no próximo vídeo vai ser feita a tela em si. O desenho da tela já está pronto, foi feito no vídeo anterior, mas vai ser feito a tela, os botões, o funcionamento dos botões que tem que para a gente estar com a tela completa. Agora na parte de programação a gente vai precisar colocar as variáveis, coisa e tal. Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui na nossa tela principal, a gente tem, na verdade você tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode colocar, o que a gente vai fazer agora, eu vou botar no módulo principal, no PRG principal. Só que você pode colocar, por exemplo, no OnInit, você pode colocar, no caso aqui a gente só vai usar esses eventos na hora de você sair. Mas você pode colocar no init, o que seria quando você inicializa a sua tela. Tá? No nosso caso, a gente não vai fazer isso. A gente vai simplesmente colocar direto aqui no main.prg, que ele já vai começar a carregar. Então vamos lá, vamos com calma aqui para a gente não se perder. Primeira coisa, então a gente tem, ele já vem obviamente com essa configuração aqui. A gente pode até aumentar aqui a tela para ficar mais visível. Tá? Não precisa se importar com isso, como eu já falei. Então aqui a gente vai ter a nossa tela principal do sistema. Eu gosto de colocar comentário, nem todo mundo coloca, mas eu acho interessante. Você tem um padrão para isso, né? Porque assim fica mais fácil de você ir documentando já o seu sistema. Função principal. A nossa função main. Tudo bem? A gente sabe. Vamos setar algumas coisas. Primeiro que o padrão dele geralmente é em inglês com relação à data. Então a gente vai já setar, isso é uma coisa que vocês podem deixar como padrão, vocês podem fazer uma tela de configuração para a pessoa poder mudar de acordo com o que vocês queiram. Tá? E também gravar nesses .ini essas informações. No nosso caso, eu vou colocar o set century on para que apareça o século, né? Apareça configurado inteiro, e o set date reach, que é para que apareça no formato dia, mês e ano. Esses sets, para quem ainda não conhece a linguagem, são utilizados para você configurar o ambiente. Então existe uma quantidade grande desses sets, você consegue utilizando a tela de ajuda. Tela de ajuda que eu falo do HMG, você tem aqui, esse ajuda HMG Reference, você tem várias informações, ele vai abrir uma tela no navegador, mas tem várias funções, configurações de sistema e tudo mais, então você pode consultar, é um negócio bem completo. E aí, eu utilizo só essas duas configurações. Aí a pessoa pode colocar várias outras, dependendo do que queira fazer. Então, lá você tem uma gama bem grande de configurações, você consegue selecionar aí.
Só disso a gente já tem a mudança com relação à data. Agora, o que eu falei das variáveis? Variáveis, como todo programador sabe, e quem está iniciando na área já está aprendendo, já deve ter aprendido também, uma variável é uma referência. Então, na verdade, você tem um local na memória onde é gravada a informação e esse local na memória tem uma referência. Então, na hora que você coloca um nome de variável, você vai estar dando um nome para aquela referência, para você não precisar saber um endereço, porque na memória tudo foi feito com endereços que são em números hexadecimais, então para você não precisar, ou binários, né, dependendo da linguagem que você está usando, então para você não precisar saber esses números, você coloca o nome de uma variável. Na hora que a gente está fazendo isso no programa, eu estou falando, o sistema, reserve um espaço na memória para essa referência, para esse nome. E aí, qualquer coisa que eu colocar como conteúdo dessa variável vai ser armazenado nessa posição na memória. Só que a gente tem vários tipos de variáveis, porque o sistema, se você for ficar deixando todas as coisas sendo utilizadas ao mesmo tempo, você vai precisar de uma memória absurda no computador. Então você tem as coisas que você deixa para ser utilizado em todo o sistema e coisas que você usa localmente, que você usa dentro de uma função. O que significa isso? Significa que a gente chama de visibilidade da variável. No caso, você vai usar mais dois tipos de visibilidade, as locais e as públicas. Qual a referência, qual a diferença? Uma variável pública é utilizada em todo o sistema. Então, sempre que você for for referenciar, for colocar aquele nome, falar aquele nome no seu programa, em qualquer função que seja, ele vai pegar aquela variável pública. Então você tem que tomar muito cuidado, não é legal de você ficar usando variáveis públicas à torto e à direito, porque senão ele vai ficar usando todas as disponível em todo o sistema e às vezes você repete o nome da variável e se você colocar ela como pública, você vai acabar perdendo o resultado que você tem, o que você tem lá no meio, colocado naquela referência. Então você usa poucas variáveis públicas normalmente. E as variáveis locais, elas funcionam dentro de uma função ou dentro de um programa, tá? De um PRG desses. E na hora que você faz esse tipo de coisa, isso daí é uma coisa que varia de uma linguagem para outra, tá? No caso, eu estou falando da linguagem que a gente está usando, que é o Harbor ou o Clipper. E quando você coloca a função como local, ela vai estar sendo visível em todo o PRG. E você tem até uma confusão entre variáveis estáticas e variáveis locais, né? Porque dependendo, inclusive, de onde você vai fazer a declaração, ela vai estar visível no PRG todo, ou vai estar visível em uma função, ou vai estar visível naquela função e nas funções abaixo. A estática não, a estática é sempre dentro de uma função específica, a local depende dessa localização e a pública é no sistema todo. Então você precisa verificar sempre como é que você vai estar fazendo. Eu costumo usar muito as locais e pouco as públicas. Estático é um caso ou outro só que eu vou utilizar. E o que a gente precisa de variável pública? A gente precisa dessa definição do que a gente vai estar usando para acessar o nosso banco de dados. Por quê? Porque se você for precisar ficar verificando o conteúdo disso sempre, você vai estar carregando mais o seu sistema e a operação dele. Ele vai precisar estar sempre abrindo o arquivo .ini para poder verificar e tudo mais. Isso vai fazer ele ficar mais pesado. E já que é uma coisa que você vai usar sempre, você pode carregá-la no começo do uso do sistema. Não tem problema nenhum. E é uma quantidade pequena de variáveis. Na verdade, você vai ter 6 variáveis que você vai estar usando. Uma delas. Então, a gente, para definir as variáveis públicas, você coloca public, aí o nome da variável.
Uma delas é o server, que é o objeto do servidor que você vai estar carregando. Ele significa, quando você for carregar, fazer a conexão, é esse o server que vai receber essa conexão. Quando você destruir a conexão, é esse objeto que você vai limpar. Além disso, você tem o arquivo .ini, que você vai estar localizando. Então, no nosso caso, a gente vai colocar uma variável pcFile.ini, que é, por que pcFile? P, que é por ser uma variável pública, essas nomenclaturas cada um usa do jeito que quer, que nem o server, o O é porque é um objeto, aqui o PC é porque é uma variável pública e contém o conteúdo dele é de caractere, que vai ser o nosso getStartUpFolder. O que é essa função? getStartUpFolder é a função que retorna o diretório onde o sistema está sendo executado. Tá? Então, quando você for fazer, no caso aqui, ele vai dar todo o caminho absoluto do seu sistema. E no caso aqui eu vou colocar sistema.ini como sendo o nosso arquivo. Então eu estou dizendo que nessa variável eu vou estar colocando qual é o diretório onde ela está sendo carregada e o nome do sistema, para que ele saiba onde gravar ou onde ler essa variável. No public pc hostname, que vai gravar o nosso nome do servidor. Public pc database, para gravar o nosso banco de dados, nosso nome do banco de dados. Isso não está nada mais do que aquelas 4 informações que a gente colocou na nossa telinha lá. O nome do usuário. E a senha de acesso. Um detalhe sobre a questão de senha, tá? Aqui eu vou estar deixando em branco, conforme eu já comentei no outro vídeo, é recomendável que vocês coloquem tem função no próprio hardware para você usar aquelas encriptações, então você consegue utilizar isso para poder fazer a gravação no banco de dados e tudo mais. Então é uma coisa que vocês podem fazer a partir daí. E aí ele está fazendo o quê? Ele vai definir as variáveis e vai carregar a tela. Porém, no nosso caso, a gente vai fazer a seguinte, a gente vai ter que primeiro verificar algumas coisas, tá? A gente precisa ver se o servidor, se ele se a gente tem esse arquivo sistema.ini. Porque ele aqui a gente não está falando nada, né? A gente simplesmente está dizendo como lendo, mas ele existe, a gente não sabe. Então vamos fazer uma leitura desse arquivo. Para isso eu vou criar aqui uma função, um programa que vai ter e a função. Você pode até colocar isso em um PRG só, tá? Depende do que vocês queiram fazer, mas você pode colocar em um ou em dois, aí depende de vocês, tá? Na verdade você vai ter uma função que vai ler e uma função que vai gravar, tá? Como eu falei, você pode ter isso num PRG só. Então você pode criar aqui
um novo módulo, que são esses PRGs, né? Então você pode colocar, por exemplo, inifile.rg. E esse inifile a gente vai fazer as nossas funçõezinhas de leitura e de gravação. Primeiro a gente vai ler. Então vamos criar vamos colocar aqui o nosso nosso cabeçalho de documentação, leitura do arquivo de configuração .ini. E vamos criar a nossa função. Função ini_ler, que é a leitura do .ini, né? Já botar o nosso return new. Para quem não conhece a linguagem, toda função você tem as funções estáticas e as funções que não são estáticas. As estáticas elas são utilizáveis sempre dentro do mesmo PRG e elas ficam visíveis dentro daquele PRG. Então você pode ter a mesma função com o mesmo nome em vários PRGs diferentes se elas forem estáticas. Se elas não forem estáticas, elas ficam visíveis em todo o programa. Como ela é estática ou não, você coloca aqui static, aí essa função passa a ser estática, portanto visível só dentro desse programa, desse PRG. No nosso caso, a nossa função ela é visível a partir de qualquer outro PRG, então ela não é estática. Toda função deve terminar com um return. Pode ser um return new, um return um valor, alguma coisa assim. Tá? Essa é a definição de função. Em função, você vai executar alguma coisa e vai retornar um valor ou alguma informação. Que pode ser, no caso aqui, ela é new porque ela retorna nulo, ela não retorna nenhuma informação para ser utilizada. Tá? Como é que a gente lê um arquivo .ini? Quando a gente quer um arquivo .ini, no caso do Harbor, você já tem uma estrutura pronta para isso. Tá? Você dá um begin ini file. Aí a gente vai colocar qual é o arquivo. Então você fala begin file para começar, para você pegar a estrutura do arquivo .ini. Tá? E que arquivo que é esse? No caso é aquele pc file ini. Lembra que a gente definiu aqui no main.prg a variável, essa daqui? Então é esse o nome que a gente vai estar utilizando aqui para a leitura. E para finalizar a estrutura, a gente dá um end ini. Eu gosto de colocar já a estrutura assim, porque fica mais fácil da gente evitar erro de faltando uma coisa ou outra. E como é que a gente faz? O que a gente faz agora? A gente vai pegar as informações do .ini. Então a gente vai pegar na variável pc hostname, na função, na seção. Quem não sabe o arquivo .ini, geralmente um arquivo .ini ele vou colocar aqui embaixo, depois eu vou apagar. Esse daqui, no nosso caso, ele teria assim seria nesse formato. Tem aqui a seção, os arquivos .ini são divididos em seção e dentro das seções você tem as informações. Então, no caso, você vai ter assim, no final da gravação, o arquivo .ini vai estar como a seção server, hostname, que é a nossa variável, tem alguma coisa, database tem a outra informação, username, mais outra informação e password, que tem a senha colocada. Se você tiver outras configurações, por exemplo, idioma,
cores, outras coisas assim, você pode criar seções a mais aqui. Então, por exemplo, language, o idioma. Aí você vai dizer, vou colocar, por exemplo, lang igual PT, ou PTBR. Vai dizer que aqui é português do Brasil, ou EN, que é você falando que é inglês, ou simplesmente se escrever mesmo, English. Porque isso daqui não existe um padrão para isso, tá? São os conteúdos das variáveis. Então, tudo que você fizer, você vai ter que tratar lá dentro do seu sistema. E vai ser provavelmente colocado isso em variáveis públicas para você conseguir fazer a configuração lá dentro, tá? Cores, você pode criar uma seção para cores. Se o cara usar um tema, que aí tem um conjunto de cores. Então, tudo isso são coisas que você pode colocar. Tudo dentro dos arquivos .ini. E é assim que você trata o .ini. Então você vai, o get é para você pegar a informação, colocar na variável PC hostname. Essa informação está na section server. E a entrada referente a essa informação é a entrada hostname. Para facilitar, eu vou fazer um copiar e colar aqui. Para a gente agilizar. Então tem o database. Username. E além da gente agilizar, a gente elimina erro de digitação. Hostname a gente já colocou. Database. Username. E password. Com isso a gente vai ter o nosso .ini sendo lido. E onde é que a gente vai colocar essa leitura? A gente vai chamar essa função inile logo no início do nosso arquivo, depois de colocar a definição das variáveis. Tá? Não adianta você mandar ler antes, porque ele não vai ter aquelas variáveis para ele verificar. Então, vamos colocar aqui um comentário, ler arquivo .ini de configuração. Com isso ele vai ler. Até aí tudo bem? Tudo bem. Mas numa carga inicial, o que acontece? Ele não tem esse arquivo. Se você vier aqui no nosso diretório, no code, ele não tem esse arquivo .ini. E o que a gente vai fazer se ele não tiver o arquivo? Por enquanto aqui ele vai simplesmente fazer nada, talvez até dê uma mensagem de erro. Vamos verificar se ele vai dar alguma mensagem de erro. A gente vai editar no Visual Code, no meu caso ele está salvando automático, tá? Então vamos executar. Abrir o sistema aqui e não deu mensagem de erro nenhuma, porém ele também não fez nada. Se você for ver, as variáveis vão estar em branco. Como é que eu sei se a variável está em branco? A gente pode criar aqui na nossa tela, no nosso formulário. Vamos fazer um testezinho. Vamos criar aqui uma label. E bom, para vocês já começarem a ver como é que a gente pode fazer uns testes assim. Essa label, vamos colocar como o conteúdo dela. Aqui vai ser servidor. Tá? E vamos botar mais uma label aqui. Essa label aqui vai estar
com o nome do servidor, né? Deixar o servidor. Aqui a gente pode até incrementar um pouco. Vamos deixar assim mesmo. E botar um fundo aqui só para a gente conseguir verificar. Background color está como branco, vamos botar um verdinho. Aí a gente sabe onde é que está o nome do servidor. E vamos botar já uma outra label aqui. Que está não conectado. Tá. Beleza. Esse daqui vai ser o nome dela. Vai ser LBL de label. Nome servidor. E aqui, o nome dessa aqui, LBL é status. Tá. Então, de novo lá no nosso módulo aqui, ele leu, então vamos fazer o seguinte. A gente quer que carregue, né? Ele vai ativar e a gente vai querer carregar aquela propriedade lá. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente tem as propriedades na nossa tela principal, que é o main. O nosso label nome servidor. E a gente vai fazer o que? A gente vai alterar o valor dele. E a gente vai colocar ele, mostrar aqui o PC hostname. Tá? Com isso ele vai alterar aquela variável que tem aqui na tela. Essa variável aqui com o nome do servidor. Vamos ver se vai funcionar. Como vocês podem ver aqui, tem o servidor aqui e ficou em branco. Por que ficou em branco? Então funcionou o que a gente queria. Por que ficou em branco? Porque ele veio aqui no ini-ler, no nosso ini-file. Aí ele vai ler as informações e vai colocar nas variáveis. Porém, essa variável não existe, esse arquivo não existe. Então, a gente vai precisar dar um jeito nisso. Porque você consegue ver aqui que o nosso arquivo ele não está aqui. Não é o fato de você ter... Ele até chamou um arquivo aqui, que ele criou. Na hora que a gente verificou, ele foi lá, não existe o arquivo, então ele colocou. Então, se a gente abrir esse arquivo .ini, você vê que não tem nada. Porque não foi gravado nada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gravar essa informação. Então, vamos lá. Se não existir, no caso aqui, aí a gente vai precisar apagar aquele arquivo, porque ele não existe. Ele não tem a informação. PC file ini. Se não existir, aí ele vai chamar uma função que a gente vai escrever agora. Ini salva, que é para salvar as informações. Para quem não conhece a linguagem, então o if and if é um laço de teste, no qual você tem o if,
a verificação de se é verdadeiro ou falso, então aquela condição. Se for verdadeiro, ele executa, se não, ele vai cair fora, sem executar. Então, no caso aqui, se não existir, ele vai executar o ini-salva. Se existir, ele não vai fazer nada. Vamos fazer então a nossa funçãozinha. A gente já vai testar isso, tá? Nosso ini-grava, ou ini-salva, né? Então, a gente tem agora aqui que é a leitura, aqui é a gravação do arquivo de configuração ini salva. O ini grava, vocês é que vão definir de acordo com o que vocês querem. Return new. E nesse ini salva, a gente vai ter uma estrutura parecida com isso. Então vamos copiar e colar só para poder ficar mais rápido. A questão é a nossa estrutura do arquivo .ini, só que em vez da gente fazer um get, que é pegar a informação, a gente vai colocar um set, que é para salvar, gravar a informação lá. Então ele vai pegar a informação, vai setar a informação que tem no nosso, vai setar na seção server, entrada hostname, o que tem na variável PC hostname. Então, vamos acertar tudo para todos eles. Para cada um deles a gente vai estar pegando a variável correta. E com isso a gente vai estar gravando no nosso .ini. Vamos ver se isso vai funcionar? Já vou dizer que não vai estar gravando, tá? Mas a gente vai ver isso na prática. E aí eu explico por quê. Bom, vocês veem que aqui continuou do mesmo jeito, tá? E para a gente verificar se está gravando ou não, vamos lá no nosso .ini. Ele continua vazio. Por que continua vazio? Lembra que eu falei aqui do if? Então ele foi lá, if not file, ou seja, se ele não existir, se ele não encontrar esse arquivo, ele vai fazer o ini-salva. Mas o arquivo existe, porque a gente já executou antes, então ele existe. Então vamos zerar, vamos eliminar esse arquivo. Apagamos o arquivo e vamos executar de novo. Muito bem, agora que ele executou, continua em branco porque nós não gravamos nenhuma informação lá, mas no arquivo mesmo que a gente tem, ele já vai ter as informações arrumadas. Olha aqui, ó. Já tem a seção server, já tem os arquivos hostname, database. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, localhost, que é nossa máquina local, e salvar, vocês vão ver que ele vai trazer aqui na telinha. Então, tá vendo? Eu trouxe já o conteúdo daquela variável para cá, localhost. Foi o que eu coloquei lá naquela entrada, hostname, ele trouxe para cá. Então, ele já sabe que está direitinho, a gente está conseguindo ler o arquivo .ini e colocando as informações. Isso é suficiente? Óbvio que não. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar verificar quando está vazio. Se estiver vazio, essa hostname, aí
Ele na verdade não tem nada que carregar, ele vai carregar a tela para, ele deveria, pela lógica, ele deveria carregar a tela para configuração. O que seria isso? É na hora que você está instalando o sistema, você vai lá e coloca essa informação lá. Não é uma coisa, você pode também, em vez de fazer isso, ele simplesmente falou, ah, tá vazio, então ele cai fora do sistema, não carrega, tá? Também é outra opção que você pode ter, tá? De tal forma que você nunca vai entrar no sistema caso não tenha um arquivo de configuração colocado. Aí vai depender da segurança, se você está fazendo isso para uma configuração inicial, o que você vai estar fazendo. Então, digamos que você vai fazer essa parte desse teste abrindo uma tela, mas para poder fazer a gravação do arquivo .ini, a primeira gravação. Seria o caso de você estar utilizando um arquivo, um programinha para fazer a instalação, que aí ele vai gerar o arquivo .ini, vai acessar o banco, vai criar todas as coisas, tudo direitinho no banco. Então esse daí seria um arquivo de configuração que vai gerar o primeiro arquivo .ini. Então ele entra com uma tela para você fazer todas as configurações. E então se ele não tem aquele arquivo .ini, ele vai gravar um arquivo .ini em branco e aí você vai conseguir trabalhar todo esse negócio. Seria uma opção. E aí a mais normal aqui, mas no nosso caso a gente vai fazer ele abrir a tela principal. Mas o que você faria normalmente seria que ele nem abriria a tela principal, ele simplesmente já não tem arquivo de configuração, o arquivo sistema em si que está usando, ele dá como não instalado corretamente, você pode simplesmente cair fora e pronto. Né? Ou dar alguma mensagem, sei lá, alguma coisa assim, e aí forçar a cair fora do sistema. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai lá e vê se preencheu aquela variável nossa, PC hostname. PC hostname. Tá aqui. Se estiver vazia, tá? Se não estiver vazia, ele vai carregar normal, direto. E se estiver vazio, o que ele vai fazer? Aí, se ele estiver vazio, aí ele vai ter que abrir aquela nossa tela que a gente desenhou para permitir a configuração. Então vamos colocar aqui, abre tela para configuração. Do acesso ao banco de dados. No nosso caso aqui, a gente, quando ele estaria do jeito que ele está, ele não iria abrir. Vamos, portanto, apagar, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa configuração pela telinha. Tá? E aqui a gente vai botar o código para essa configuração. Então a gente vai mostrar a tela, vai fazer a leitura do ponto .ini e vai efetuar a conexão do banco. Bom, então nesse ponto a gente já fez uma configuração para ler as informações a partir do ponto .ini, colocar isso em variáveis públicas, caso exista, tudo bem. Então vamos agora verificar se está vazio. E o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui uma função mostra, que a gente vai escrever ela já já, config db. O que é essa função? Essa função vai fazer vai abrir a telinha de configuração do banco de dados, que a gente vai escrever daqui a pouco. Depois disso, ele vai ler o arquivo .ini, porque a gente vai ter feito a configuração, vai ter salvo e vai estar tudo direitinho. Aí ele leu o arquivo .ini para colocar nas variáveis públicas e vai fazer os testes de conexão. MySQL connect. Essas funções que eu estou colocando aqui, elas estão todas naquele nosso mysql.prg, tá? Então vocês vendo lá o outro vídeo e vocês abrindo esse arquivo já vão saber como utilizar essas funções.
PC username e PC password. Essa função conecta com o banco de dados. Se ele conectar, ele vai tentar conectar com o banco, conectar com o MySQL, tá? Com o banco de dados do MySQL. Mas ele conecta no MySQL, não no banco de dados exatamente. Aí, agora a gente vai testar a conexão no banco de dados. Database connect PC database. Ele vai fazer a conexão no banco de dados. Se ele conseguir, aí ele vai dar a mensagem. Repare que isso aqui ele já vai estar fazendo só na primeira vez que ele estiver configurando o .ini, tá? Caso contrário, ele não vai precisar, tá? Ele já vai estar sabendo que o .ini funciona. Servidor bem sucedida. Mensagem do SQL. Else, quer dizer, se ele não fez a conexão. De novo, para quem não conhece a linguagem, você vai precisar. Aqui eu estou fazendo laços de teste, tá? E a gente antes tinha feito só o if else, não, if and if, que é que ele fez, se for verdadeiro ele executa, senão ele cai fora. E a gente coloca o else para poder verificar se vai rodar alguma coisa, ou seja, se ele for verdadeiro ele faz uma coisa, o else, quer dizer, ele não é verdadeiro, ele vai fazer outra coisa. Se vocês quiserem que eu faça vídeos mais explicativos sobre a linguagem, vocês avisam que aí eu trabalho em vídeos assim. Aqui eu estou verificando que, por exemplo, que ele não conseguiu conectar no banco de dados. Então, ele vai assumir que o banco de dados não está existindo, tá? Aqui é um detalhe, você pode colocar assim ou assim, vai dar na mesma, tá? Com um espacinho entre o AND e o IF, é a mesma coisa. E se, aqui então, se ele conectou no banco, mas antes disso, aqui, digamos, ele conectou no banco, mas no gerenciador do banco de dados, porém não conectou no banco de dados em si. Então, depois disso, a gente vai destruir a conexão com o banco. De novo, uma função que está no mysql.prg. E aqui, se ele não conseguiu nem conectar no banco, ou porque está num o nome do servidor está errado, ou o usuário está errado, ou a senha está errado, alguma coisa assim. Então ele vai dar uma outra mensagem. Message stop. Esses aqui, message info, message stop, são funções do próprio Harbor, tá? Para mostrar a janelinha de mensagem de erro ou de informação. Então, colocou aqui que não está conectado, porque não conseguiu encontrar ou por alguns motivos, ou o servidor ou o usuário ou a senha estão errados. Caso tudo corra bem, aí ele carrega nas telas. Então, o nosso arquivo main já está pronto. Ele faz o teste, verifica, conecta e tudo bem. Vamos então mexer no nosso formulário do banco de dados, config.db.
esse daqui. O que que a gente precisa fazer? Antes, vamos configurar, vamos criar a nossa carga, né? Para ele, vamos colocar o nosso mostra config, que a gente não tem aqui ainda, para a gente poder ter essa nossa telinha de configuração. Uma coisa que é importante que a gente vai colocar, ele vai ser útil de qualquer forma, pelo seguinte, porque você tem a chamada do menu. Então eu vou precisar criar isso daqui de qualquer forma. Tá? Então vamos colocar um novo módulo, que no nosso caso a gente vai chamar de mostra config.prg. A gente vai fazer, a gente tem aquela telinha nossa, que é a telinha config.db. Então a gente vai declarar aquela tela, window config.db. Com isso ele já vai conseguir reconhecer a tela e os comandos e todas as propriedades dela. E vamos fazer a nossa função de chamada. Function mostra config.db. Return new. E aí a gente vai estar, lembrando novamente daquele outro curso que foi feito, outra playlist, a gente vai fazer um teste para saber se ela está ativa ou não. Para não ter problema de ficar com a tela chamando e ela ficar por trás da outra tela. Então com esse if a gente vai verificar se ela está ativa, a gente vai minimizar, restaurar e mudar o foco para ela. Tá? Com isso a gente garante que ela vai estar visível. Tá? Config.db. Minimize. Também a gente minimiza a tela. Aí a gente restaura e muda o foco para ela. Com isso a gente evita o problema da pessoa clicar 2 vezes no menu e ficar abrindo janela, um monte de vezes a janela, porque ela já está ativa ou apresentar alguma mensagem de erro. Caso ela não esteja ativa, aí a gente vai carregar a janela. Carrega e ativa ela. Pronto, com isso a gente já consegue inclusive fazer aquele teste. Embora a tela config.db ela não tenha nada programado, nada feito ainda para ela, ela já vai mostrar e tudo bem. Então vamos fazer o nosso teste. Aqui. Agora aqui na hora que a gente vai compilar, já apareceu aqui uma mensagem de erro aqui, porque tem esse Windows, em seu Windows e não Windows. Eu coloquei no plural. Então agora vamos compilar de novo, vamos ver se está funcionando direito. Então na hora que, pela nosso main aqui, o que acontece? Você viu que aqui, vamos seguindo o fluxo aqui, ele viu que está vazio, então ele vai mostrar o config.db, que é a nossa telinha aqui, na qual não tem nada.
tá? O nosso arquivo já está criado, mas sem informação nenhuma. A gente ainda não colocou, ainda não fizemos as coisas para gravar. E aí ele já vai começar a dar os erros. Então ele vem aqui, mostrou, leu, não tem nada no dado. Então veio aqui, erro ao conectar, porque o server está em branco, o usuário também está em branco. E servidor não conectado. Então ele vai colocar, ele veio aqui nesse daqui, connect, e nessa mensagem stop, servidor tal não conectado, porque não tem informação. E abriu aqui sem o nome do servidor. Se a gente colocar o nome do servidor, ele vai conectar e vai passar para as partes seguintes. Tá? Então vamos lá. Ele fez, abriu a nossa telinha. Então vamos agora fazer justamente a parte de gravação e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Deixe os seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.